nada a ver com Páscoa. O coelhinho é um animal fofinho, mas melhor seria se fosse um cordeirinho para ver o coelhinho. Mas nem isso. Não tem nada a ver com Páscoa. Não é, queridos? Então, você percebe que o nosso sistema está muito longe daquilo que é a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa para nós é a marca, é a data, é a recordação da ressurreição de Jesus. Da ressurreição de Jesus. Mas mesmo antes de Jesus vir, a Páscoa já acontecia. Então eu quero ir com vocês para um texto hoje que é o local, é o texto, é o momento onde Deus instituiu essa festa de Páscoa. Bom, note bem, os descendentes de Abraão estavam escravizados 400 anos no Egito. 400 anos de escravidão no Egito. Quando Moisés estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro, e Deus se apresenta a Moisés e fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo, eu vou dar um basta nisso, Moisés. Moisés, vai lá, converse com o faraó e diga que eu mandei que o faraó abrisse mão de vocês. Então Moisés vai até faraó, e é claro, o faraó não vai abrir mão de obra gratuita assim, de graça mesmo, não, né? É claro que o faraó não vai permitir que o povo saia. Então, você sabe o que acontece? Deus começa a emitir juízo na nação do Egito. Primeira praga, aí vem segunda praga, vocês conhecem isso. Terceira praga, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava praga, nona praga, 10ª praga é o dia dele. É a noite da Páscoa. É a noite onde o anjo vai passar, e esse é o significado de Páscoa, a passagem do anjo destruidor. Este é o dia dele. Então nós vamos nesse texto, tá bom? Êxodo capítulo 12. Quero que vocês permaneçam abertos nesse texto. Eu vou ler vários outros textos, mas se você acompanhar, talvez seja mais produtivo até. Êxodo capítulo 12, e eu queria, lendo esse texto, eu extraí aqui alguns princípios, talvez 5 princípios, da primeira Páscoa. Vamos ver? Vamos ver juntos? Vamos ver juntos? Nós vamos lendo do versículo 1 ao 13. Nós vamos lendo e vamos estudando esse texto. Talvez você possa falar: mas eu não vim aqui para estudar. Mas nós vamos estudando esse texto, vamos comentando, tá bom? Vamos fazer que nem mineiro, vai lendo, vai comendo pela beirada, não é não? Então, do versículo 1 ao versículo 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. E o primeiro princípio que eu vejo aqui é o princípio da vida comunitária. A Páscoa não foi estabelecida para você comer sozinho. A Páscoa foi estabelecida para você comer com mais alguém, para festejar com mais alguém, para recordar com mais alguém. A vida comunitária. Qual é a menor e talvez a mais importante comunidade que existe? Está no versículo 3. Oi? Está no versículo 3 aí. Qual é a menor comunidade? A família.
tem um filho aí que talvez morra ou não morra, que é o primogênito. Vida e família. E depois diz assim, mas se a família for muito pequena, para um cordeiro, está no versículo 4? Isso. Se a família for muito pequena para um cordeiro, então você vai fazer o quê? Você vai chamar o seu vizinho. Espera aí, Senhor. Se aqui em casa eu, a Rose, que agora estamos sozinhos, tem os atritos, eu vou chamar meu vizinho? Vai chamar seu vizinho. O princípio da vida comunitária, em comunidade. E aqui está o ensino, a ideia de você repartir o cordeiro. A ideia de você compartilhar com o outro, repartir com o outro. Ideia que vai na contramão da nossa cultura. A nossa cultura é do individualismo. A nossa cultura é do isolamento. Nossa cultura é do bairrismo. O dinheiro é meu, o carro é meu, e Jesus é meu, e o cordeiro é meu. Certa vez, os discípulos estavam ali com Jesus e aconteceu um negócio assim, olha. Eles viram alguém expulsar um demônio em nome de Jesus. E eles vieram, e foi João, o porta-voz dos discípulos, dessa vez foi João. João veio até Jesus e falou, mestre, é o seguinte, isso aqui está em Lucas capítulo 9. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsa demônios. Então proibimos, porque ele não saiu conosco. Está vendo o bairrismo? Jesus é meu. Proibimos, porque ele não pertence à nossa igreja. Como foi falado aqui. É isso aqui só? Não, querido. O nome de Jesus está aí, ó. Proibimos, Senhor. Proibimos. Aí Jesus falou, João, pare com isso. Não estou entendendo nada. Quem não é contra vocês, é por vocês. É por vocês. Princípio da vida comunitária. De você repartir. De você repartir. Outro dia, os discípulos apareceram até Jesus e falaram, Jesus, ensina-nos a orar. Como foi mesmo que Jesus começou a oração? Pai nosso. E o pão? É nosso. Não é meu. É nosso. É nosso. Pai nosso. Pão nosso. Cordeiro nosso. Você vai repartir o cordeiro. Vida comunitária. A pergunta é fácil viver em comunidade? É fácil? Você lembra quando você estava, quem tem a minha idade, você lembra quando você estava no ginásio? Agora é 60%. E o professor falava assim, forme equipe de 4, forme equipe de 5 que vocês vão fazer um trabalho para mim sobre tal tema. Lembra disso? Era fácil. Eu entrava numa equipe que tinha um nerd lá, um cara inteligente, porque ele ia fazer tudo. Não era assim não? Geralmente é um que faz e os outros vão na rabeira. Vida em comunidade não é fácil. Trabalho em equipe não é fácil. Mas o Senhor fala, é desse jeito que eu quero. É desse jeito que eu quero. Sabe por quê? Porque é ali onde Deus quer tratar de mim e de você. Viver em comunidade é um tratamento de cruz. A menor comunidade, e uma das que o Senhor quer mais trabalhar em nós, é no casamento. O Senhor quer tratar de mim, o maridão, a esposa, o Senhor quer tratar de você. Cruz no casamento. Mas não é fácil, não é mesmo?
difícil, encontro aquele irmão que está ali. Sabe por quê? Porque nós, igreja, comunidade, assembleia, nós temos muitos conceitos e pensamentos que a gente concorda. Se eu falar aqui, vocês concordam, querido, que o caminho é só Jesus? Concorda? Quem discorda aí? Todos nós concordamos com isso. Alguns assuntos que todos nós concordamos, mas tem outros em que eu penso de um jeito e você pensa de outro. E daí, como que a gente vai andar junto? Não é não? Aí é o tratamento da cruz na minha vida e na sua vida. O Senhor quer nos tratar, seja no casamento, seja na igreja, seja no trabalho. A minha primeira tendência é cair fora do casamento, cair fora da igreja. Não adianta, querido. Vai continuar a mesma coisa. Deixa o Senhor tratar onde você está. Tratamento da cruz. Negue-se a si mesmo. Então, a Páscoa era para ser celebrada em comunidade. Esse é o primeiro princípio que eu enxerguei aqui. Vida comunitária. O Senhor querendo tratar de nós na vida comunitária. Segundo princípio, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E eu estou chamando aqui, estou sugerindo aqui o princípio de dar o melhor para Deus. O melhor que você tem, querido, dê para Deus. A melhor idade, tem jovens aqui, olha, beleza, dê essa idade para Deus, você não vai se arrepender. O melhor para Deus, o melhor do seu dia, o melhor do seu tempo, o melhor do seu instrumento, o melhor da sua idade. A minha avó falava, chegava no domingo, ela falava assim, hoje nós vamos colocar uma roupa bonita, que é a roupa de ver Deus. Alguém já ouviu isso aqui? Já? Não estou sozinho aqui. É claro que Deus não vê a nossa roupa, Ele não vê a gente com roupa, mas o princípio é isso, o melhor para Deus. O melhor para Deus, ser dado para Deus. Sabe como que você sabe? Como que você sabe o que é aquilo que você mais valoriza? Aquilo que você mais valoriza, você dá o melhor. E sabe como que eu descubro aquilo que eu mais valorizo? Eu olho para mim e vejo, é só eu ver onde é que eu gasto a maior parte do meu tempo. Fora o trabalho, é claro. Onde você gasta a maior parte do seu tempo? É porque você valoriza aquilo. Se no meu momento de descanso eu gasto a maior parte do meu tempo com rede social, não estou terrorismo aqui, tá? Se eu gasto a maior parte do meu tempo com videogame, também não estou. É porque eu valorizo aquilo, está entendendo? Não estou dizendo que está errado, é só para você descobrir o que você valoriza. Eu valorizo aquilo onde eu uso a maior parte do meu tempo, onde eu uso a maior parte do meu dinheiro e das minhas emoções. É porque eu valorizo aquilo. Eu dou valor para aquilo. E o Senhor também, Deus também. Eu estou dizendo aqui que o melhor nós temos que dar para Deus. Para Deus. Tem um texto de Jeremias 48, versículo 10, que ele fala assim, com respeito a gente dar o melhor para Deus, né? Ele diz assim, maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Pega pesado esse Jeremias, pegou pesado aqui, mas está aqui. Ou seja, aquilo que eu faço para o Senhor, fazer com zelo, fazer com coração, fazer o melhor possível. Agora, uma outra pergunta. Olha aí versículo 5. O cordeiro pascal deveria ser o melhor? É isso que está aí? É isso que está aí? Ou sou eu que estou dizendo? Como é que está aí? Tem que ser o quê? Sem defeito. E quando eu li isso aqui, falei, Senhor,
Senhor, então não é questão de ser o melhor. O Senhor falou, não. Se você dá o melhor para mim, o melhor, percebe? Não é o melhor que o Senhor merece e ele merece. Ele merece mais do que o melhor. É perfeito, sem defeito, perfeito. E ele fala, Senhor, se eu não sou perfeito, como que eu posso dar algo perfeito para o Senhor? E daí deu um curto-circuito aqui, né? Como que eu posso, Senhor? Como que eu vou dar algo perfeito, o cordeiro perfeito? Como que eu vou dar algo assim? Mas, que bom que o texto vai nos esclarecer. No versículo 10, diz assim, você pega o cordeiro e você, no dia 10, você pega o cordeiro, você amarra ele lá no quintal da sua casa, e esse cordeiro vai ficar ali até que dia? Versículo 6, até que dia? Está vendo como nós estamos estudando? Estamos estudando a Bíblia aqui. Até o 14º. Então o cordeiro tinha que ficar ali 4 dias. Certo? Por que ele tinha que ficar ali 4 dias? A Bíblia não diz, eu estou sugerindo isso aqui. Estou sugerindo. O cordeiro teria que ser sem defeito. Lembra? Eu estou sugerindo que nesses dias era para você ter certeza que o cordeiro era perfeito. Tempo para examinar o cordeiro. O cordeiro é muita coisa para eu e a Rose comer sozinho. Então eu chamo outra pessoa. Para comer o cordeiro comigo. Tá bom? E aí vem outro amigo para comer o cordeiro comigo. E aí ele fala, Johnny, espera aí, olha, eu acho que esse cordeiro poderia ser o melhor. Estou sugerindo isso aqui. Pegou a ideia? Cordeiro precisava ser perfeito. Tem um tempo para a gente examinar se esse trabalho está bom, se essa música está boa, se isso aqui que eu estou oferecendo está bom, se o cordeiro é perfeito. Ele precisa ser examinado. Agora nós já vamos direto para o que interessa. Esse cordeiro aponta para quem? Isso. Jesus. Está claro, não está? É Jesus. Jesus é o cordeiro de quem? Cordeiro de Deus. Então quando eu falo para Deus assim, Deus, então o máximo que eu posso dar para o Senhor é o melhor. E olha lá, o melhor de mim. Mas o Senhor disse que tem que ser perfeito, eu não consigo. Aí Deus fala, claro que não. Mas você tem um outro cordeiro, que é o seu cordeiro pascal. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo fala, porque Cristo, o nosso cordeiro pascal. Então tudo vem dele mesmo, né? Ele me deu esse cordeiro. Eu não tenho algo perfeito para oferecer. Então Deus deu para mim um cordeiro pascal, que é perfeito. Mas é perfeito mesmo? É perfeito mesmo esse cordeiro? Estamos falando agora de Jesus, agora nós entramos em Jesus. Lembra que o cordeirinho tinha que ser examinado? E Jesus? Ele foi examinado ou não? Sim. Jesus foi examinado como cordeiro de Deus ou foi? Foi examinado, querido, primeiro pelo diabo. Ele acabou de ser batizado, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias tentado pelo diabo. Depois de 40 dias, vocês conhecem o texto, Mateus capítulo 4, o diabo fala, você está com fome, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus só mandando palavra em Satanás. Até que Satanás falou, quer saber de uma coisa? Você me adora e está tudo bem, eu devolvo tudo aquilo que foi tomado. Aí Jesus falou, retira-te, Satanás. Pela primeira vez alguém expulsa um demônio, Satanás. Retira-se, Satanás,
eu vi aqui, eu descobri aqui em Lucas capítulo 4, verso 13, dizendo assim: apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Apartou-se de Jesus o diabo até que surgisse uma outra oportunidade. Então Jesus foi testado, continuou sendo testado pelo próprio diabo. O cordeiro está sendo testado, querido. Ele está sendo testado. Vamos ver se ele vai passar no teste. Foi testado pelo diabo. Por mais alguém ou não? Foi testado pelas pessoas, pela liderança religiosa na época, que estava sempre querendo puxar o tapete de Jesus, achar um meio para levá-lo à morte. Sempre colocando Jesus na parede. É o cordeiro sendo testado. O carpinteiro de Nazaré, me diga uma coisa: é lícito pagar tributo a César? Olha o teste. Está vendo o teste? Está vendo? Paga imposto de renda ou não? Sabendo que não vai ter, não vai ter nem restituição de nenhum jeito, não vai ter escola, não vai ter. Paga ou não paga? Está sendo testado, e você também. Outro dia traz uma mulher que pega em flagrante adultério. A lei diz que tem que apedrejar. Como que você lembra quantas vezes o cordeiro foi testado pelas pessoas? Leia o Evangelho, você vai ver. Testado o tempo todo. Então, como não conseguiam apanhar Jesus em nada, chegou uma hora que esse pessoal, esse sistema, lá em Lucas 20, diz que subornaram espiões para apanhá-lo em alguma palavra. Opa, agora pera. Nós vamos apanhar Jesus em qualquer deslize verbal. E agora eu pergunto, querido, é fácil você controlar a palavra? Aqui estamos todos em um ambiente gostoso, cheiroso, todo mundo respeita todo mundo, mas pisa no meu pé, buzina atrás de mim. Essa hora é que nós temos que controlar as palavras. Aí é fácil controlar a boca, é fácil controlar as palavras dentro de casa. Não é que você vai falar palavrão, não é isso, mas uma palavra ácida com a esposa, uma palavra, sabe? Nós vamos pegar esse homem em alguma palavra. Pagaram pessoas para se infiltrar na multidão, e fica de olho. Ele vai deslizar. Ele vai deslizar. Vamos provocá-lo. Ele vai deslizar. Nós vamos pegar nisso, na boca, na palavra. Não é à toa, querido, que o Davi, lá em Salmo 39, ele diz assim: eu porei mordaça. Depois você vê, Salmo 39. Tem hora, querido, que eu preciso pôr mordaça na minha boca, porque eu sou pego pela palavra. Já viu aquele ditado do pescador: o peixe morre? Oh, Senhor, tem misericórdia. Provado pela palavra. O que você acha? Esse cordeiro vai passar pelo teste ou não? Ele está sendo testado. Não pode ter defeito. Sim, falando, né? Não pode ter defeito. Mas eu vou lá para 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz assim: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer dolo, engano foi encontrado em sua boca. Glória a Deus. Ele é perfeito, querido. Não foi encontrado nenhum dolo em sua palavra, em sua boca, nenhuma mentirinha, nenhuma palavra atravessada, sabe, maldosa, nada. Diz assim: quando ele foi insultado, eu sou delicado com vocês aqui, na boa, mas me insulte, você vai ver. Não? Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças. Entregava para aquele que tinha justiça na mão. O nosso cordeiro
foi testado, querido, e foi sem defeito. Está vendo? Esse é o nosso Cordeiro Pascal. Ele precisava ser testado. Ele precisava ser testado. Jesus, Cordeiro sem defeito. Nós olhamos para a cruz e nós falamos assim: ali Jesus obteve a vitória. A vitória de Jesus nós vemos na cruz. Jesus foi vitorioso mesmo na cruz? Foi. Você vai para Isaías 53, você vê a figura física de Jesus. Já começou uma madrugada de tortura, de quinta para sexta. Bofetada, paulada na cabeça. Na sexta-feira de madrugada, coroa de espinho, depois chicotada. Ele ficou tão fraco que ele não conseguiu nem ir até o final levar aquela cruz. Alguém teve que ajudar. Exausto, totalmente exausto. Hematomas no rosto, boca inchada, e agora está lá naquela cruz, aquela figura. Você acha mesmo que ali tem uma vitória? É um vitorioso? As pessoas passavam por perto do Calvário, olhavam para aquilo e falavam: coitado. Jesus foi vitorioso na cruz? Sabemos que sim. Sabemos que sim. Qual a maior evidência de que esse Cordeiro foi testado sem defeito? Nós vimos que ele foi testado pelo diabo, pelas pessoas. Qual a maior evidência de que, de fato, esse Cordeiro não tem defeito? Qual é? Pode falar, é isso mesmo. A Páscoa? A ressurreição? A ressurreição, querido. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado naquela sexta-feira, mas no terceiro dia ele ressuscitou. As mulheres foram lá no túmulo, então o anjo do Senhor apareceu e disse assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver. Efésios capítulo 4, verso 9, diz assim, que ele desceu às regiões inferiores. O que eu estou sugerindo aqui? Entre a morte de Jesus, naquela sexta-feira, 3 horas da tarde, mais ou menos, entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a Páscoa, domingo, primeiro dia de manhã, nesse período, Jesus foi a um lugar que eu não sei onde é. Eu não sou teólogo. Se você quiser pesquisar, vai pesquisar. Mas eu sei que Efésios capítulo 4 diz assim, que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, ao Hades, Sheol. E o que eu vou dizer aqui não está escrito na Bíblia, então, se você considerar heresia, eu me inclino a você. Eu creio que nesse período, o Cordeiro de Deus, ele foi testado. Ele foi testado novamente pelo diabo e todo o inferno e seus demônios. E se enxergasse um deslize no Cordeiro, uma mancha no Cordeiro, o próprio diabo teria se apresentar diante de Deus e falar: olha, encontramos um defeito. O Cordeiro não é perfeito, vai ficar aqui, não vai subir. Mas não encontraram nada, querido. Então ele ressuscitou. Porque assim como lá em Efésios 4:9 diz assim, que ele desceu às regiões inferiores da terra, no versículo 10 diz assim: e aquele que desceu, subiu acima dos céus. Ele não ficou lá. Ele não ficou lá, querido. Percebe? Satanás iria chegar dentro de Deus e falar: olha, ele não pode ressuscitar porque nós encontramos pecado nele. E é um direito legal, porque o Senhor Deus baixou uma lei. A lei é o seguinte: o salário do pecado é morte, ele vai ficar na morte.
capítulo 1, verso 8, ele diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. O Cordeiro é perfeito, querido. Eu posso dar o melhor, sabe? Mas eu me apego ao meu Cordeiro Pascal. Ele é sem defeito. Ele é sem defeito. Glória a Deus por isso. Vamos em frente, versículo 7. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquele dia, comerão carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis a fogo. Muito bem, nós já temos aqui em casa, o cordeiro é perfeito. E agora eu teria que imolar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e colocar do lado de fora da porta. Mas quem disse para fazer isso? Quem falou isso? Moisés. Deus falou para Moisés e para Arão. Percebe? Então eu estou aqui no ambiente familiar, eu, minha casa e mais os vizinhos. Eu fico imaginando, quem mandou fazer isso? Ah, foi Moisés. Moisés, aquele que fugiu há 40 anos atrás aqui, é ele que está dando essas regras? Então, querido, o que estou sugerindo aqui? O princípio da obediência por fé. Que você tem vários motivos para não obedecer. Obediência por fé. Você vê esse termo lá em Romanos capítulo 1, verso 5. Obediência por fé. A primeira Páscoa precisava de obediência por fé. A primeira vez que está acontecendo isso. Obediência por fé. Eu já tenho o cordeiro sem defeito. Ele precisa ser imolado. Pegar o sangue e colocar na porta. Todo esse movimento, e ainda tem outras coisas que eu nem entrei aqui, né? As ervas amargas, o pão, a mulher que tinha que fazer pão sem fermento. Precisava de obediência. Obediência. Sabe, querido, até hoje, a obediência tem um resultado, a desobediência tem outro. Sempre foi assim e vai ser assim. A obediência sempre vai ter um resultado, diga-se de passagem. É um resultado positivo. A desobediência sempre vai ter um outro resultado. Por que eu estou assim? Por que eu estou devendo até aqui, não sei o que eu faço? Por que, viu? Desobedeceu, não tem como, né? Semeou aquilo, vai colher. É claro que nós contamos com a graça de Jesus, que vem e Ele nos leva, sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de começar a obedecer. Precisava de obediência. Até hoje eu preciso de obediência. Obediência o quê? A palavra de Deus. Mas isso aqui não faz sentido. Passar sangue. Que negócio é esse? Não faz mesmo sentido. Pedro estava pescando a noite toda com seus colegas sócios de pescaria. Não pegou nada. Chegou no outro dia de manhã, Jesus usou o barco dele como púlpito. Aí falou: Pedro, agora faz o seguinte, joga a rede ali. Pedro falou: mestre, com todo respeito, quem entende de pesca aqui sou eu. Nós passamos a noite toda. Não faz sentido jogar a rede aqui na praia. Pois é, sobre a tua palavra eu vou lançar. Obediência por fé é não esperar que faça sentido. Você vê na palavra de Deus. Um herói de guerra chamado Naamã era herói de guerra, considerado pelo rei e tal, mas era leproso.
oração forte, ia curar a lepra dele e ele ia até dar uma recompensa para Eliseu. Eliseu nem recebeu o Naamã. Falou, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou, não faz sentido. Obediência por fé. Sabe aquilo que não faz sentido para você? Não faz sentido. Aquelas conversas que você ouve com seus professores de faculdade mostram para você que a sua fé não faz sentido. A Arca de Noé não faz sentido. Tem algumas partes aqui da Bíblia que não faz sentido, viu, querido? Isso daqui não tá. Eu creio pela fé. Pronto. Eu creio porque creio. Mas é um absurdo, eu fico com um absurdo. É loucura, pois é mesmo. Aquela primeira Páscoa precisava ser obedecida. O que está em xeque é vida ou morte do primogênito. Até hoje é assim. A obediência nos traz vida. Desobediência leva à morte. Ou morte financeira, ou morte de qualquer área da nossa vida. Obediência por fé. Sangue do lado de fora. No versículo 13 diz que quem é que iria ver o sangue? Quando eu passar e eu vir. Quem vai ver o sangue? Deus vai ver. Né? Você passa o sangue lá fora, você entre, fecha a porta e não saia daqui. Eu não marquei o versículo, mas está aqui mesmo no capítulo 12. Diz assim, não saia daqui até pela manhã. É fácil, querido? E a curiosidade, abra a porta, pai, que eu quero ver se deu certo. Não saia daqui até pela manhã. Do lado de fora está o sangue. E aqui dentro da casa, o quê? Obediência. Falou para fazer assim, eu vou fazer assim. Não questiono Deus. Por quê, Deus? Eu obedeço pela fé. Eu obedeço pela fé. Do lado de fora tem o sangue. Não é o nosso assunto. Mas deixa eu falar aqui do sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. O sangue que Jesus verteu, querido. Depois você vai estudar quantas vezes Jesus verteu o seu sangue. A primeira vez foi no Getsemane. Sangue. Lá no monte, enquanto ele orava, sangue. 7 vezes ele verteu sangue, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: o sangue de Jesus é uma redundância nisso, né? Os professores de português me desculpem aqui. O sangue de Jesus é uma realidade real. O sangue de Jesus foi uma realidade material. O sangue de Jesus foi uma realidade concreta, sangue mesmo. Ele verteu sangue. Sangue é vida. Jesus não deu o rim dele, não, ele deu sangue, ele deu a vida toda, esvaziou. O sangue de Jesus foi uma realidade. Os cravos, a coroa, a chicotada, foi sangue mesmo. E doeu. Pergunta. Este sangue vale para hoje? Vale ou não vale? Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus vale para hoje? Então, o sangue de Jesus foi uma realidade material. Lá naquele dia, naquela sexta-feira, o sangue do Cordeiro. Mas o sangue de Jesus hoje, ele é uma realidade espiritual. Não me pergunte, não peço explicação, eu creio pela fé. O sangue de Jesus hoje é uma realidade espiritual. Eu estava há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, lá na igreja, e tinha uma roda de oração. Era uma reunião de oração. Reunião de oração sempre tem um gato pingado. Uma rodinha assim, íamos orar. E dali onde nós estávamos, na roda, a gente enxergava a Avenida São Paulo. A calçada da igreja lá. Daqui a gente enxergava lá. Tudo bem? Quem já passou por lá lembra.
começou a contar a história. História que ia para Curitiba, e ali a filha dele. Eu fiz um pacto com o demônio. E eu não posso chegar perto da minha filha, mas eu quero ir lá só para ver de longe. E começou a mostrar o pacto que ele fez. Eu não entendo disso, né? Eu não entendo esse negócio. E daqui nós enxergávamos lá o portão da igreja, lá uns 15 metros. E ele conversando comigo e olhava para lá, conversava e olhava. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, sabe o que é? Eles estão tudo lá na porta, olha, os seguros. Estão tudo no portão, dando risada de nós, dando risada de vocês. Eu falei, é mesmo? Eu sou bobão, até agora não entendo muito assim. Quando preciso aprender com meus irmãos pentecostais, sabe? Então, eu falei, é mesmo? Ele falou, estão dando risada de vocês. Eu falei, então, por que eles não entram aqui? E ele disse assim, ele não entra porque tem muito sangue. Eu não entendo, querido, eu não tenho explicação. O sangue de Jesus é uma realidade espiritual. Espiritual. Nós precisamos da obediência que tem origem na fé. Fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que a palavra diz. E cá para nós, queridos, vocês conhecem muito bem a palavra. A palavra fala tanto, não fala não? A palavra fala sobre perdão. Eu preciso obedecer por fé. E tem certas situações que é impossível perdoar, e é mesmo. Você precisa decidir perdoar. Decidir. A palavra fala sobre oração, fala sobre a importância do seu momento secreto com Deus. Esse momento aqui é muito bom, muito importante, mas não substitui o seu momento pessoal com Deus. Você não precisa de mim, não precisa de ninguém. Você e Deus precisa ter um momento com Deus. É o seu lugar secreto com Deus. A palavra de Deus fala tanta coisa, eu falo, não. Ela vai falar sobre as prioridades, busca o Senhor, depois se busca outras coisas. Você conhece disso, fala sobre casamento, o papel do marido, o papel da esposa, fala sobre murmuração, oh Senhor, fala sobre gratidão, fala sobre o jejum, vai falar em tantos assuntos, sobre a intercessão por esse Brasil, por esse mundo, fala sobre ansiedade, fala tanto. Eu estou cuidando de pessoas enfermas agora. Minha mãe, 93 anos, minha irmã e tal. Já estou nessa fase, sabe? Que de repente fico ansioso, falo, Senhor, e quando chegar a minha vez, quem vai cuidar de mim? Aí Deus fala, calma, Jorge. Não fique ansioso. Eu mesmo, olha isso daí uma vez. Está entendendo? Eu preciso de obedecer por fé. Sabe por quê, querido? Todos nós temos a capacidade de acumular informações, acumular ensinos bíblicos que são importantes. Nós acumulamos todas essas informações. Eu estou dando aqui informações. Nós temos a capacidade de acumular informações, instruções bíblicas. E essas informações, queridos, que nós temos da palavra de Deus, elas precisam revolucionar a minha maneira de pensar, de enxergar as coisas. Precisam revolucionar cada vez mais a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar o que está acontecendo no mundo, a minha maneira de crer. Toda essa informação da palavra de Deus precisa revolucionar a minha vida. Não é à toa que Paulo falou assim lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, meus irmãos, por favor. Não foi que ele falou lá? Romanos capítulo 12, verso 1. Que vos apresenteis vossos corpos e transforme a sua mente pela renovação da palavra. Então, queridos, como é que essas instruções da primeira Páscoa podem salvar o primogênito? Se tiver obediência por fé, que o anjo vai passar. O anjo vai passar. A vida e a morte está aí. A obediência ou a desobediência. Então eu preciso aprender a viver em comunidade, aprender oferecer o meu melhor e tomar
você, olha, faz isso, vai fazer. Quero que você vá conversar com a pessoa, quero que você agora passe a ajoelhar aí com o nosso amor. Meu, faz isso sozinho. Experimenta fazer isso sozinho, madrugada, assim. Ah, mas como é? Experimenta. Obediência por fé. E por último, querido, versículo 11. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Amém, queridos? E o último princípio que eu tiro aqui nesse texto é o princípio da urgência. É urgente, é hoje, é essa noite. Ninguém vai dormir de pijama, pantufa, não, vocês vão dormir assim, ó, preparado, porque é hoje. É hoje, é urgente, não tem esse negócio de encostar, amanhã eu faço, amanhã eu vejo o cordeiro. Não, é hoje, vai passar o anjo destruidor. A Páscoa é hoje, é urgente, mano. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver conosco? Tudo, não é mesmo? É urgente. É urgente, querido. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Eu leio isso daqui e eu falo, opa, tem algo implícito aqui, não tem não? Buscai ao Senhor enquanto se pode. Então quer dizer que vai ter uma ocasião que não vai dar para achar? Vai ter sim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Quer dizer que um dia Ele vai estar longe? Vai. Assim que estou enxergando. É urgente para quem? É urgente para aquele que não nasceu de novo. É urgente para o incrédulo, a gente fala assim, não é? É urgente para aquele que não tem a certeza de salvação. É urgente, a salvação é urgente. Busque ao Senhor enquanto dá tempo. Busque a palavra enquanto você tem. É urgente. Procure memorizar alguma coisa aí, porque pode ser que amanhã não tenha mais. Basta uma lei vir de cima para baixo, proibindo isso aqui, pronto, e daí? Nem o celular vai ter. Espera, não chegue isso não. Mas é urgente. Você percebe o princípio da urgência? A urgência para quem não tem Jesus para ter. Receber Jesus. Mas não é só para quem não tem Jesus. É urgente também para aquele que já tem. Para a igreja de Jesus. Efésios 5,14, Paulo fala assim: desperte, você que dorme. Desperta, tu que dormes. Desperta. É urgente, querido. Vivemos em dias de precisamos nos despertar. Olha ao redor o que está acontecendo, né? No Brasil. Desperta. É urgente. Porque a igreja tem Jesus, tem a salvação, tem a vida, mas está na UTI, parece, queridão. Tem duas canoas, aquela coisa, não? Tem duas canoas. Não, é urgente. Jesus falou assim em Apocalipse 3, você conhece o texto? Eis que estou à porta e bato. Fala para quem? Para quem? A igreja. A igreja da Laodiceia. Somos nós, né? É o período que nós vivemos. Eis que estou. Jesus está onde? Você crê nisso, querido? Que em muitas comunidades, não é nosso objetivo aqui mencionar nada não, mas muitas igrejas, Jesus está fora.
O que tem aqui é mensagem para reforçar o teu ego, polir o teu ego, dizer que você é forte, que você é capaz, e tudo, e tem tudo, tem show, tem tudo, menos cruz. Não fale de pecado para criança, não fale de pecado para criança. Deixa eu me lembrar agora, semana passada, uns 10 dias atrás, cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Secretaria de Educação baixou uma orientação para os professores. Agora, antes da Páscoa, tá? Olha, nós orientamos que nessa Páscoa vocês não trabalhem essa questão de morte e de Jesus. Páscoa sem Jesus, Pouso Alegre. E tem igreja sem Jesus também. Desperta, tu que dormes. Eu não me alegro com isso, tem que interceder, Senhor, abre o olho. Assim como hoje o Senhor está abrindo meus olhos cada vez mais, Senhor, abre meus olhos, Senhor. Desperte-se, pessoal, está gastando tanta energia, tanto tempo com coisas, com programações diversas. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Agora, o resultado daquela obediência, o resultado da obediência, a obediência por fé, o resultado do sangue do Cordeiro, o resultado da cruz, qual é? É esse. O anjo da morte vai passar, e não haverá entre vós praga. Onde não tem sangue, morte. Onde tem sangue, vida. Jesus falou assim: olha, eu vim para dar vida. E vida, e vida. É vida, querido, é vida. O ladrão é quem vem para matar, para roubar, para destruir. Jesus veio para dar vida. Vida em abundância. E eu quero que um dia ele fale assim: olha, para mim e para você. Tá bom, venha aqui, bendito do meu Pai. Venha, bendito do meu Pai. Entre na posse do reino que está preparado para você. Desde a fundação do mundo. Tem algo preparado para você, querido. E agora isso aqui não é mensagem positivista, não. Não. É palavra de Deus. Você que é nascido de novo, você que teme ao Senhor, tem algo preparado para você e para mim. Bem-aventurado. Apocalipse 22 diz assim: olha, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre, tomar posse, entre pelas portas. Amém, queridos? Amém. Você crê na vitória de Jesus na cruz? Amém. Claro que ele é vitorioso. Ele, mesmo com aquela aparência toda deformada, ele foi vitorioso na cruz. Sabe por quê? Ele foi vitorioso na morte? Ele foi vitorioso na morte. Por quê? Porque ele foi vitorioso na vida. Nós ouvimos o texto que ele passou? Ele foi vitorioso na vida, logo foi vitorioso na morte. Está vendo? Nós estamos no percurso aqui, querido. Nós estamos nesse percurso da vida. A mesma palavra é aplicada para nós. Assim como Jesus foi vitorioso na morte, a morte não pode segurar, também não vai segurar aquele que está sendo vitorioso na vida. Crê nisso? Amém. Assim seja, querido. Assim seja. Essa Páscoa toque nosso coração, sensibilize nosso coração. Eu peço que o Espírito Santo, me leve a ficar sensível à palavra dele. Amém. Eu preciso aprender a chorar na palavra de alegria. Toca, Senhor, as minhas emoções. Eu ouço isso faz tanto tempo, eu não quero que isso seja apenas um história. Toca, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus.